E aí, pessoal, a gente vai fazer uma aula hoje sobre petrologia. Petrologia, falar um pouquinho de rochas, ciclo de rochas. E a ênfase nessa aula inicial será a rocha do tipo ígnea. Vamos lá? Primeira coisa para falar, vamos começar aqui. Uma introdução, e para fazer essa introdução a gente vai mostrar aqui, pessoal, o que é petrologia, o que a palavra petrologia significa. Como você já deve imaginar, petro, nesse caso é rocha, embora lembre pedra, mas não, está errado. Pedra é alguma coisa que literalmente não existe. O que existe é mineral e rocha. Então petro é rocha e logia. Logia é estudo. Então o que é petrologia? O estudo das rochas. Nesse tipo de estudo a gente vai começar a observar os tipos de rochas que existem, como elas se formam, entre outros detalhes. Pequenos lembretes que a gente traz lá da mineralogia. Primeira coisa que é importante lembrar, o que é um mineral. Mineral, pessoal, ele deve ser sólido, ele é formado em processos geológicos, tais como o processo geológico de resfriamento de magma, por exemplo, ou o processo geológico onde um fóssil começa a litificar. Apresenta o retículo cristalino definido também, então existe uma ordenação lá dentro. Se não existisse essa ordenação, se for apresentar um aspecto amorfo, aí a gente classifica como mineraloide. A grande diferença do mineral para o mineraloide é essa ordenação. O mineraloide também é sólido, também é formado por um processo geológico, entretanto ele não vai apresentar aquela ordenação. O fato de não apresentar ordenação, a gente consegue ver alguma coisa, tipo algum mineral não, é algum elemento um pouco transparente, geralmente. O que faz ele ser opaco, se pode afirmar que tem a ver com a ordenação. Pessoal, essa definição de rocha aqui que eu trago para vocês, que é uma substância formada por dois ou mais minerais ou mineraloides, ela não está tão certa assim. Eu podia até afirmar que a rocha, embora apresente em alguns livros formado por dois, na realidade existem rochas que são formadas por apenas um mineral. Um exemplo de uma rocha que é formada por apenas um mineral, eu posso ter aqui a lita. Para quem já viu falar em sal de cozinha, tem tudo a ver, né? A lita NaCl, só que em forma forma mineral. Então o que seria a lita? Seria literalmente por uma outra cor aqui para aparecer. Opa! A lita aqui, NaCl, cloreto de sódio. Existe uma rocha sedimentar quimiogênica chamada lita, que tem essa constituição química de NaCl e possui apenas um mineral, assim como existem outros exemplos. Então, eu poderia afirmar que rocha é uma substância que é formada pelo menos por um mineral, um mineraloide, e é sólida, tá? Tem que lembrar que é sólida.
existem 3 tipos de rochas, coisas que vocês já viram lá na mineralogia, e vocês que estão fazendo o curso de assistente de geologia ainda estão vendo agora. Ígneas ou magmáticas, como vocês já viram, são as rochas formadas por resfriamento ou do magma embaixo da terra ou da lava fora da terra. E essas formadas embaixo da terra, dentro da crosta, são conhecidas como plutônicas, e aquelas formadas fora da crosta são conhecidas como vulcânicas. Sedimentar, formada de 3 maneiras. As dendríticas, não se preocupe que a gente vai descrever a fundo cada um desses, só que lembrando, quando eu falo de dendríticas, outro nome que você pode usar para dendríticas seria clástica, tá? É a mesma coisa, aquelas rochas formadas por lascas ou pedacinhos de outras rochas. Além disso, existem quimiogênicas, formadas por algum processo químico seria um processo onde ele vai começar uma cristalização por processo químico, e as biogenéticas, que é formada por organismos vivos, tais como é o caso dos fósseis, né? Metamórficas, pessoal, seriam aquelas rochas que são formadas devido à transformação de uma rocha inicial. Essas rochas metamórficas, tem que lembrar o seguinte: se está mudando a rocha, uma série de transformações existem nelas, transformações químicas que, além de ter variações físicas, tais como o aumento da densidade, por exemplo, existem variações químicas na qual um mineral vai se transformando em outro. Não se preocupe que quando chegar em aula específica de rocha metamórfica, a gente vai explicar isso com mais detalhes. Ainda, lembretes da geologia, né, pessoal? Em relação à formação do mineral, mineraloide ou da rocha. Primeira coisa, se a rocha é formada, o material que vai ser usado no processo geológico para a formação dessa rocha, desse mineral, mineraloide, é uma coisa importante. Então, seria útil aqui uma análise, essa análise tanto de qualidade quanto de quantidade dos elementos presentes na formação. Mas o material que vai constituir a rocha, de uma maneira bem fácil, essa aqui não é uma cor boa para usar com verde. O material que vai constituir a rocha, você pode imaginar o seguinte: vamos imaginar uma rocha ígnea, que é classificada como rocha, que seria a obsidiana, o famoso vidro vulcânico. Se não tiver a constituição certa, que é um magma lá que vai sair por vulcão virando lava, com muita sílica, não vai formar. Não adianta cair no mar que não forma. Ou só vai formar o fóssil se um animal morrer, ou alguma planta, alguma coisa morrer e litificar. Então o material, nesse caso, estaria relativo ao que vai formar a rocha. Então o material que vai constituir a rocha, o material que você tem para formar essa rocha é bem importante. Ambiente de formação. Não adianta você querer formar uma rocha se o ambiente não é propício para isso. Só vai haver a litificação se tiver as condições adequadas para a formação dessa rocha, desse mineral, desse mineraloide. Então, se você mudar, por exemplo, a temperatura, mudar a pressão, vai mexer na cristalização, vai mexer em recristalização,
E pode ser que não se forme aquela rocha, pode ser até que forme alguma outra rocha, algum outro mineral, algum outro mineraloide. Mas algo que tem que ficar lembrando aqui, que o ambiente de formação, isso é essencial. Esse ambiente de formação traz aí algo bem significativo, pessoal, que é a possibilidade de intemperismo. Intemperismo está totalmente ligado com esse ambiente de formação. O que seria intemperismo? Seria a ação do tempo, do meio ambiente, do lugar que está essa rocha, para propiciar uma litificação. Lembrando que litificação é a transformação de alguma coisa em rocha. E de erosão. A erosão está ligada ao transporte. Então, o intemperismo, enquanto o intemperismo é a ação do tempo, tem que lembrar que erosão, pessoal, quando você fala erosão, você tem que lembrar de transporte. Transporte do que? De material. E você pensa, quais são os fatores que podem propiciar esse transporte, pessoal? Os fatores que podem propiciar o transporte poderiam ser o vento, caso de erosão eólica, chuva, caso de erosão pluvial, o rio também pode propiciar erosão, seria uma erosão, um transporte fluvial. Ainda pode ter algum tipo de corrente, no caso corrente marítima, criando esse transporte. Pode ter, além dessa corrente marítima, outras coisas que podem levar esse transporte, como diferença de gravidade, um lugar mais energético para um lugar menos energético. E para ficar mais fácil de entender isso, vamos imaginar que tem um morro aqui. O que acontece aqui, ó, pessoal? Aqui ele tem mais energia. Aqui eu tenho menos energia. Depois que existiu uma coisa chamada meteorização, que é uma forma de intemperismo, depois que meteorizou a rocha formada pelo vento, pela chuva ou por alguma coisa, vai sair lascas dessa rocha e ela vai descer morro abaixo. Essa descida pode ser explicada por um monte de coisa. Por exemplo, essa serra aqui ser bastante íngreme, mas pode ser por água da chuva. O fato é que isso aqui vai descer e vai chegar num lugar mais baixo. Aqui, esse lugar mais baixo é chamado bacia sedimentar, lugar de menor energia. Quando isso daqui chega, quando esse material chega nessa bacia sedimentar, tende a receber mais material que vem daqui de cima, e assim formado a bacia sedimentar. Então eu teria o intemperismo. O intemperismo está usando aqui, no caso da quebra dessa rocha, que está representado no topo da montanha. Isso pode ser por um monte de coisa, além de vento, além da chuva batendo aqui, eu posso ter por exemplo, ficar muito frio e depois ficar muito calor. Esse choque térmico pode causar isso. Essas lascas caem aqui. Conforme a lasca cai, ela tende a descer rolando e ela vai ficando menor e mais arredondada. Quando ela chega nessa bacia sedimentar, aqui embaixo ela já está bem menor e bem mais arredondada. E o que é feito? Formação de camadas nessa bacia sedimentar. Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, explicar um pouquinho melhor isso. E para explicar um pouco melhor, eu vou criar um slide a mais para mim conseguir desenhar isso para vocês. Eu acredito que seja bem necessário esse desenho. Lembrando que eu estou usando aqui o meu mouse, então talvez não fique tão bom assim o desenho, mas vamos lá, pessoal, tá? Vou começar a imaginar o seguinte aqui, ó. Desenhar uma montanha.
Aqui está uma montanha. E aqui tem um lugar bem mais baixo aqui. Bom, o que vai acontecer nessa montanha aqui, pessoal? Tem um monte de fator que pode acontecer aqui. Por exemplo, eu posso ter a chuva. Então isso aqui são os meus pingos de chuva que podem bater aqui. Acontece que quando esses pingos de chuva batem na montanha, tem um impacto que a princípio você pode imaginar, não vai fazer nada. Mas um monte de impacto, chega uma hora que essa rocha aqui vai resistir. Sendo que ela não resiste, pessoal, o que vai acontecer? Vai começar a tirar lasquinhas dessa rocha. Vamos imaginar que de tanto bater chuva, mas poderia ser o vento, poderia ser outras coisas. Por exemplo, ficar muito quente, muito frio, isso vai rachando. Vamos supor que ele tirou uma lasquinha aqui. Vamos desenhar essa lasca. Vou desenhar uma lasca verde aqui, pessoal. Vou pegar o marcador, fica mais fácil para ver. Tenho que urgente comprar uma mesa digitalizadora, mas tinha uma lasca verde. E essa lasca verde, devido a essa diferença de altura aqui, a gravidade, e também devido a fatores que ajudam essa erosão, como o vento e chuva, ela tende a descer isso daqui. Então vamos colocar o primeiro fato aqui, pessoal, que a gente tem que lembrar, que foi o intemperismo. E esse intemperismo a gente chamou de meteorização. Então, o intemperismo, que é a ação do tempo, temperismo gerou o quê? Uma meteorização. E o que é essa meteorização? É a quebra. Quebra do que? Do material que estava no topo da montanha. Desculpem a letra de novo, tá, pessoal? Então tem intemperismo, que quebrou, intemperismo, ação do vento, da chuva, frio e calor, tirou lascas da montanha. Essas lascas tendem a fazer o que? Cair. Conforme ela vai caindo, ela vai ficando menor e mais redonda. Esse transporte do material se dá o nome de erosão. Então, intemperismo, a meteorização, agora o transporte aqui. Qual que é o nome desse transporte? Erosão. O que acontece com essas pequenas partículas que vão caindo e vão ficando cada vez mais arredondadas e menores? Eles vão parar aqui, no lugar mais baixo, formando uma camada aqui, ó, pessoal. Tem uma camada que vai ser formada por essas partículas no lugar mais baixo. Só lembrando, aqui em cima a energia é alta, já aqui embaixo a energia é baixa. Sempre vai de onde tem maior energia para onde tem menor energia. Passou um tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, pessoal, só que ao invés de pegar, vai acontecer a mesma coisa com mais material. Imagine que veio uma nova quebra, esse material vai
caindo, diminuindo, ficando cada vez menor e mais arredondado, e aqui eu faço uma nova camada. Ó. Vocês estão vendo que o material está se unindo em camadas num ponto mais baixo, de menor energia. E qual é o nome desse ponto mais baixo, de menor energia? Além desse, podia vir outro material, uma nova camada aqui, ó. Mesma coisa. Então tem uma terceira camada aqui desse material, pessoal. Vai se ajeitando no lugar de mais baixo de menor energia. E o nome desse lugar mais baixo de menor energia seria bacia sedimentar. Onde caem os sedimentos, ó, bacia sedimentar. Ficou muito feio. Vou apagar e fazer de novo esse nome para vocês guardarem. Mas lembra que a bacia sedimentar é sempre onde cai os sedimentos. Caiu aonde? Na bacia sedimentar, e foi agrupando isso aqui em camadas. Deixa eu escrever bacia sedimentar decentemente aqui. Quer dizer, decentemente não, com mouse. Nunca é decentemente, né? A bacia sedimentar, lugar mais baixo, lugar que tem menor energia e é onde chega os sedimentos. Revisar isso aqui, o que acontece aqui no topo da montanha? Intemperismo, ação do tempo, onde ele começa a fazer o que? A meteorização, ele começa a fazer bater pingos de chuva, começa a bater vento, começa a ficar frio e quente, algumas variações do tempo, algumas ações do tempo, meteorizando isso aqui, começa a arrancar lascas. Essas lascas que caem entram num processo de transporte chamado erosão, sempre de um lugar de maior energia para um lugar de menor energia. Conforme elas caem, elas vão rolando, vão quebrando, elas tendem a sair de uma forma irregular e ficar uma forma mais arredondada e com o tamanho diminuindo. O que pode causar esse transporte, essa erosão? Pode ser a chuva? Pode ser o vento, pode ser diferença de energia, de gravidade, também. Fato que elas caem aqui, chegam no lugar de mais baixa energia, chamada bacia sedimentar, e vão se agrupando em camadas. Então isso é para explicar, pessoal, o ambiente de formação que está realizado com a possibilidade do intemperismo. Aconteceu o intemperismo, aconteceu a erosão, criou a bacia sedimentar, e dessa bacia sedimentar pode formar o que? Uma rocha. Só isso que eu posso citar de intemperismo e erosão? Não. Para diversos tipos de rocha existem diversos mecanismos de formação, e aqui a gente falou apenas de um deles, tá? Um exemplo só, mas existe uma possibilidade bem grande de ambiente de formação. E será que esse ambiente de formação vai trazer essa possibilidade de transformação? Será que vai ter pressão? Será que vai fornecer calor suficiente para a formação de rochas ou transformação de uma rocha em outra rocha? É algo para se considerar, tá? Dá um exemplo aqui, pessoal. Aqui a gente tem uma velha conhecida de vocês, a calcita. A calcita, que tem a sua fórmula mineralógica CaCO3, ou seja, um carbonato de cálcio. Ela estava num ambiente onde choveu, por algum motivo essa chuva
ficou ácida, pode ser um animal que morreu e putrefou, pode ser uma chuva que pegou antes de chegar nessa calcita, dissolveu essa calcita, que é carbonato de cálcio. Essa dissolução aqui a gente vê como lixiviação, lembrando que a mesma lixiviação que a gente vê para o processo do ouro é a lixiviação que também é válida aqui, essa dissolução seletiva. E tem possibilidades, dependendo do ambiente de formação. Isso aqui pode dar origem ao calcário, e o calcário tem basicamente a mesma constituição desse ACO3, pode dar possibilidades de uma estalagnite, uma estalactite. Tudo é ambiente de formação, e o que eu tenho nesse ambiente, quais são fatores de intemperismo, quais são os fatores de erosão, como que isso acontece, é bem importante. Fato é que isso daqui formam rochas diferentes. Aqui eu tenho calcário, aqui eu tenho estalagnite e estalactite, todos têm base de cálcio, né? E se tiver condição disso aqui metamorfizar, se tiver pressão e temperatura suficiente, isso aqui pode metamorfizar e formar o mármore. Então aqui é um exemplo de dois tipos de litificação. Litificação por processo químico, formando uma rocha quimiogênica, tipos de rocha quimiogênica, e essa rocha quimiogênica metamorfiza e forma uma rocha metamórfica. Outro ambiente de formação, pessoal, o magma. Ele sai da crosta, processo de vulcanismo, e aqui ele formou o basalto. O magma pode pode solidificar dentro da crosta e formar, por exemplo, o diorito, pode formar o granito, representado aqui. Então esse é o ambiente de formação que ele cita lá em cima. E quando eu falo de ambiente de formação, eu tenho que pensar como que estão as possibilidades de intemperismo, possibilidades de a parte de erosão aqui dentro, tá? Outro exemplo aqui, pessoal, aqui é um pouquinho mais longe, mas eu tenho aqui um mineral. Esse daqui, pessoal, como que some da minha mente isso? Quartzo. Lembrei. Aqui eu tenho quartzo, SiO2. Basicamente é sílica pura, isso aqui em forma de mineral. Vai acontecer meteorização, que é uma forma, devido a algum fator de intemperismo, vai dar erosão, vai para uma bacia sedimentar. Nessa bacia sedimentar que a gente viu aqui, isso daqui vai vendo camada por camada, pessoal, e acontece aqui dentro um processo chamado diagênese. Essa diagênese vai dar pouca pressão, pouca temperatura, mas ainda vai ser suficiente para formar uma rocha. E essa rocha aqui eu tenho o meu arenito. Que é uma rocha sedimentar do tipo clástica. Esse arenito ele pode metamorfizar e formar o quartzito. E eu sei que essa rocha, tá muito ruim essa foto do quartzito, que é amarelo, aqui saiu meio cinza, mas imagine que é o quartzito, que é aquela rocha que você coloca, por exemplo, do lado da piscina, que ela absorve a água. Isso aqui também é uma bacia sedimentar, está representando a bacia sedimentar. Só que aqui não deu condição para formação dessa rocha, não deu condição para formar o arenito. Será que isso aqui forma solo? Será que fica assim? É uma pergunta.
Será que isso aqui um dia vai virar essa paisagem? O que vai acontecer com isso daqui? Quando a gente pensa em geologia, a gente tenta resolver esse tipo de questão. Pessoal, a diagênese, que é esse processo de litificação para a formação de rocha clástica, onde você tem uma bacia sedimentar, essas partículas de diversos de pequenos tamanhos vão se sobrepondo uma outra e formando uma espécie de pressão e temperatura mesmo pequena. Ela acontece em algumas etapas. A primeira etapa seria a conformação, e a conformação é isso daqui, ó. Veio a primeira camada, esse verde, depois veio a camada vermelha, veio a camada azul, e vão se sobrepondo, vão se conformando, e isso daí vai buscar um estado de menor energia. Essa parte é chamada conformação, essa primeira etapa. E no fundo ela causa uma compactação entre essas rochas. Por quê? Porque as camadas de cima vão colocando certa pressão, empurrando as camadas de baixo, a fim de fazer as camadas de baixo se compactarem. Depois que isso aqui está compactado, pessoal, existe uma dissolução, ou seja, parte desses grãos aqui, desses sedimentos, começam a dissolver. Esse processo aqui, pessoal, chamado dissolução, ele seria segunda etapa para a diagênese. Aquilo que foi dissolvido, pessoal, a parte dissolvida, ele vai encontrar nesse meio alguns minerais que vão propiciar a ele a cimentação, ou seja, esses minerais eles agem como uma espécie de cimento. E aqui a gente pode citar a pirita, pirrotita, algumas micas, tal como muscovita, entre outros. E vai começar a cimentar. É como se estivesse fazendo uma massa mesmo. Depois que cimentou, essa parte que foi cimentada vai começar a cristalizar. É uma cristalização diagenética. Se você fala, isso é muito parecido com o processo de metamorfização. Na verdade, não. Na diagênese, a gente tem essa etapa aqui, que é a dissolução diagenética. Se você pensar em metamorfização, é uma transformação também, como aqui foi um tipo de transformação. Mas além da temperatura e da pressão lá ser muito maior, muito mais forte, você vai ter o seguinte aqui, ó, pessoal, vai ter um detalhe importante. Aqui você tem dissolução. Lá as reações são em estados sólidos, tá? Então não vai ter tanto dissolução. Lá não, aqui tem. Bom, como a gente deu essa importância de certa forma a rochas sedimentares do tipo clástica, eu resolvi mostrar para vocês, pessoal, em norma. Então essas são normas aqui, que é a NBR 6502/195, como que ela entende a classificação dos corpos dessas partículas em relação ao seu tamanho. Se ela for muito grande, maior ou até 1 metro, que é 1000 milímetros, eu chamo ela de bloco. Se ela for de 1 metro, então aqui tem que ser maior de 1 metro para ser bloco. Mas se estiver entre 1 metro a 20 centímetros, eu vou chamar ela de matacão. Agora, se tiver entre 20 centímetros até 6 centímetros, o nome técnico para esse tamanho é seixo. Muita gente chama esse seixo de pedra de rio. Literalmente, eu sei que pedra é um termo que não deve ser usado, mas falando num português bem sem técnica nenhuma, digamos assim. Mas tem que lembrar que o que é o seixo? É aquele corpo que tem o tamanho de
20 centímetros até 6 centímetros, é uma faixa grande. Se ele tiver de 6 centímetros a 2 milímetros, eu chamo ele de grânulo, tá? E se for menor que 2 milímetros, de 2 milímetros até 0,06 milímetros, aí vai ser a faixa de areia. Só que a areia é vista nessa outra NBR 7211/83. Então tem areia grossa 2 milímetros a 6 milímetros, areia média 6 milímetros a 0,2 milímetros, areia grossa 2 milímetros a 0,6, média 0,6 milímetros a 0,2 milímetros e fina 0,2 milímetros até 0,06 milímetros. Menor que areia, eu tenho silt, que vai de 0,06 até 0,002. E menor que 0,002 milímetros, eu tenho argila. Pode ver que o mais fino aqui é argila. Foi por isso que naquela aula que a gente falou sobre barragem de rejeito, falou sobre também lagoa para resolver o problema da drenagem, aquela aula que a gente falou sobre criação de lagoas para receber o estéril e para evitar o dano, a drenagem ácida. Falei o que? É melhor colocar tanto a barragem de rejeito quanto essas lagoas sobre um solo argiloso, solo muito fino, porque se tiver algum vazamento nesse anteparo, que pode ser de lona ou pode ser de concreto, ou os dois, a argila tende a segurar e não deixar chegar no lençol freático. Bom, antes de entrar na petrologia ígnea mesmo, a gente vai dar uma olhadinha no ciclo de rochas. O ciclo de rochas ele mostra pra gente, pessoal, como que uma rocha vai virar outra. E aqui eu tenho rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Tem esses 3 tipos de rochas. Que eu posso falar disso? Quando eu falo de rochas ígneas, aí fica subentendido que isso aí é válido tanto para rocha extrusiva quanto para intrusiva. Rocha sedimentar, isso daí fica claro que é válido tanto para clástica como para quimiogênica quanto para biogenética. E quando eu falo de rochas metamórficas, são rochas metamórficas mesmo. Ele mostra o seguinte: uma rocha ígnea, ela pode virar uma rocha sedimentar? Pode. Para isso ela tem que ter a quebra, que é o intemperismo, vai ter a erosão, que é o transporte, vai chegar numa bacia sedimentar, na sedimentação vai ter a diagênese, virou uma rocha sedimentar. Mas essa rocha ígnea, ela também pode metamorfizar. Exemplo, se eu tenho aqui o meu granito, ele pode quebrar as partículas e virar um arenito. Tenho esse granito, ele pode metamorfizar, se o ambiente der condições para ele, ele vira um gneiss. Então, ígnea pode virar sedimentar e pode virar metamórfica. Sedimentar pode virar ígnea? Não, não tem jeito. Mas sedimentar pode virar metamórfica. Um exemplo de uma rocha sedimentar virando uma rocha metamórfica. O arenito, se ele estiver em condição de alta temperatura e pressão, ele pode virar o quartzito. O mármore, se tiver condição de temperatura e pressão, ele vai virar, agora falei besteira, o calcário, pessoal. O calcário, se tiver condição de temperatura e pressão, ele pode virar o mármore, assim por diante. Então, a rocha sedimentar não consegue virar rocha ígnea, mas a rocha sedimentar pode virar uma rocha metamórfica. Também pode acontecer de sair pedacinhos dessa rocha sedimentar e ela formar uma outra rocha sedimentar. Pode acontecer. Tá? E agora a rocha metamórfica. Primeiro, uma rocha metamórfica pode metamorfizar de novo? Pode. E você fala, professor, dá um exemplo de uma rocha sedimentar que metamorfiza 2 vezes. Vamos falar da primeira. A primeira rocha que eu posso, é uma rocha que eu imagino lá.
O argilito, aquela rocha clássica formada por areia muito fina, por partículas muito finas de argila, virou argilito. O argilito metamorfizou e começou a se transformar. Ele pode virar, por exemplo, ardósia antes, sim. Só que essa ardósia pode metamorfizar e virar um micaxisto. Esse micaxisto pode metamorfizar de novo e formar um xisto e assim por diante. Então as rochas metamórficas podem dar origem a outras rochas metamórficas, além do fato que as rochas metamórficas elas podem quebrar em partículas menores e virar rochas sedimentares, nesse processo de intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e diagênese, semelhante da rocha ígnea. Só que a rocha metamórfica, além de poder virar outra rocha metamórfica, além dela poder voltar a ser uma rocha sedimentar, ela pode pegar e fundir uma subducção. Lembra que a gente falou disso? Tinha uma placa e outra, uma entra por cima da outra, só vai afundar até que ela chega numa parte muito quente, perto do que da astenosfera. Isso aqui vai fundir de novo e vai formar um magma, e esse magma pode dar uma futura, virar novamente uma rocha ígnea. Então é isso, pessoal, o ciclo da rocha é esse: a rocha ígnea vira sedimentar, rocha ígnea vira rocha metamórfica. Rocha sedimentar pode virar outra rocha sedimentar, ou a rocha sedimentar pode metamorfizar e virar uma rocha metamórfica. Já a rocha metamórfica pode virar outra rocha metamórfica, pode quebrar os pedacinhos e virar uma rocha clástica, sedimentar clástica, ou pode fundir e virar uma rocha ígnea. Esse é o famoso ciclo das rochas. Então agora a gente vai ver um pouquinho voltando para qual rocha? A rocha ígnea. Aí começa a parte mais pesada da aula. Lembrando, pessoal, que durante a aula a gente falou alguns aspectos de camadas da Terra, falou alguns aspectos de tectônica de placas, e isso eu vou fazer em outra aula. Também vou postar aqui, tá? Pessoal, rochas magmáticas, lembretes que vocês já sabem bem. Mas primeira coisa é lembrar que essas rochas magmáticas ou ígneas são formadas por cristalização. Cristalização de quem? Do magma ou da lava. Dentro da Terra, magma; fora da Terra, lava. Então é isso que eu estou falando, ó. Pode se cristalizar tanto no interior da Terra quanto fora da Terra. Interior da Terra, interior da crosta. Desculpe, não é certo falar interior da Terra, interior da crosta terrestre. São ditas intrusivas. Se elas se cristalizarem fora da crosta, são ditas extrusivas. Outro nome para intrusiva é plutônica. O outro nome da extrusiva seria vulcânica. Rochas intrusivas, aquelas que se cristalizam dentro da Terra, dentro da crosta, levam mais tempo, e aí as suas texturas dá mais tempo para o crescimento de grão. E a textura dela deixa você ver esses grãos de maneira mais nítida, sem uso de uma lupa, só com o olho nu. Essa textura é chamada fanerítica. Rochas extrusivas, geralmente a cristalização sempre é fora da Terra, e não tem tempo para criar grãos grandes para a gente ver a olho nu. Então não dá para ver esses grãos, e essa textura, quando não dá para ver os grãos, é chamado afanítica. Exemplo de rocha intrusiva pode ser o granito, mas podem ser outras rochas, podia ser o diorito, podia ser o gabbro, o periodito também. E já rochas extrusivas, tem alguns exemplos, tais como, pensando naquele esquema que eu mostrei para vocês, né? Pode ser o riolito, pode ser o andesito, pode ser o basalto, ultramáfica, talvez, pode pensar no kimberlito, tá? Então, são rochas de textura afanítica. Pessoal, agora vamos pensar particularidades do magma.
Primeira coisa, o magma é formado pela junção de rochas fundidas e rochas que ainda não fundiram, um pouquinho de rochas cristalizadas, é tipo uma pasta isso. Por que tem coisa que funde e tem coisa que não funde? Isso depende da temperatura. Por quê? Porque existem diferentes elementos formando o magma. Um exemplo, ferro, pessoal, qual que é a temperatura de fusão do ferro? 1480. Então, se você tiver 1480 graus, você vai ter o que? A fusão do ferro. O alumínio ele funde em 660 graus. Em outras palavras, se tivesse algum composto de ferro, para você fundir ele em 1480 graus, o alumínio com uma temperatura bem menor ele funde. Imagine que o magma esteja 900 graus. O que acontece? O ferro não vai estar fundido, por outro lado o alumínio vai. Quando eu falo para fundir, eu posso imaginar o magma resfriando também, e quem cristaliza antes, quem cristaliza depois, como acontece essa cristalização, e aí a gente vai entrar em outra coisa chamada câmara magmática. Pessoal, vamos ver se por acaso que não tem coisa para mim escrever. Não, eu podia ter. Vamos dar um jeito. Eu vou escrever por aqui, pessoal, para mim não me lascar escrevendo com o mouse, tá? Resolver os exercícios. O magma é formado por uma pasta composta de rochas, seriam rochas fundidas ou líquidas, né? Isso foi uma coisa que falaram hoje. Eu coloquei fundidas, o fundo pode ser. Só deixa eu mudar a cor aqui, colocar aqui um verde, uma cor que dê pra ver, né? Fundidas ou estado líquido. Então é isso, pessoal, que vai criar o magma. Vamos pôr um verde aqui para mim saber que é a resposta. Quando o magma sai para fora da Terra, ele passa a ser chamado do que? De lava. Não é lavra, não. Lavra não, é lava. Só lava. Então, dentro da Terra, dentro da crosta é magma. Fora da crosta é lava. O magma ou a lavra, e aqui ele está falando, o magma ou a lavra é explosiva. Quando que o magma ou a lavra é explosiva? Quando eles são ácidos. Ou seja, possuem bastante sílica. Então aqui o magma ou a lava é explosiva quando eles são ácidos, quando tem muita sílica, enquanto o magma ou a lava tem uma boa fluidez, um magma básico. O que eu posso falar sobre o magma ou a lava básica? Elas possuem pouca sílica e mais metal. Baixo teor de sílica. Se tem baixo teor de sílica, o que ele tem? Ele tem a mais? Metal. E isso, tirando a sílica que polimeriza, lembram da aula? Dá ao magma uma boa fluidez. Tá? O magma alto possui um alto teor de sílica. E o magma básico possui um baixo teor de sílica. Você fica repetindo, mas é que eu quero que vocês lembrem mesmo que o magma ácido tem muita sílica, o magma básico tem pouca sílica. Eu quero que vocês lembrem que o magma ácido, por ter muita sílica, ele é muito viscoso. Polimerização da sílica, lembram disso? Magma baixo tem menos sílica, não tem tanta polimerização, ele não fica tão viscoso. Então, vamos ver o próximo, que também é um exercício desses. Quando o magma sai para fora do solo, como no caso do vulcanismo, ele passa a ser chamado de
lava. Novamente apareceu a mesma coisa que a gente já tinha feito no slide anterior. Para você lembrar, dentro da Terra é magma, fora é lava. Quem funde antes entre areia ou alumínio? Quem é? Alumínio ou areia? Alumínio. Se bem que a areia não é tão assim. As cores, lembram do contaminante? As cores indicam contaminantes nas rochas, que são em partes por milhão. A cor verde indica o quê? Quem que é verde é o óxido de cobre. Lembram disso? Então, pelo fato, cor verde indica óxido de cobre, pelo fato de verde ser a cor do óxido de cobre. Fala que coisa engraçada isso, né? Claro, pessoal, se o óxido de cobre é verde, se a rocha está verde, quer dizer que tem o que? Óxido de cobre. Mesma coisa aqui, pessoal, cor vermelha é alaranjada. Quem que é vermelho alaranjado? Pode ser óxido de ferro ou óxido de alumínio. Em outras palavras, se você vê uma rocha da cor vermelha alaranjada, opa, o que você vai pensar? Ou tem óxido de ferro ou tem óxido de alumínio ali dentro, uma coisa óbvia, tá? Daí olha o que eu falo, pelo fato que a cor avermelhada são cor de óxido de ferro e de óxido de alumínio. Você fala, é engraçado isso, fala o óbvio, mas é óbvio que eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês pensem no seguinte, se o óxido de ferro tem cor avermelhada e o óxido de alumínio tem cor avermelhada, se eu vejo uma rocha com tom avermelhado, é de imaginar que lá tenha óxido de ferro ou óxido de alumínio. Pessoal, quando a gente trata com geologia, a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Se você ignorar esses detalhes, pessoal, você vai ter uma certa dificuldade para entender o que tem lá dentro. É o tipo de coisa que a gente tem que evitar. Fique atento aos detalhes aqui, tá? Isso é uma coisa, digamos assim, óbvia, mas não esqueçam disso, principalmente quando estiver na prática. Não esqueçam, quando estiver na lavra lá, viu uma rocha vermelha, vermelho é a cor de óxido de ferro, óxido de alumínio, provavelmente essa rocha vai ter óxido de ferro, óxido de alumínio, ou seja, tem ferro e alumínio. Vê uma rocha, um mineral verde, opa, verde é a cor de óxido de cobre, então vai ter óxido de cobre. Coisa mais lógica impossível. Pessoal, aqui, para você desenhar, completar granito e o riolito, eu vou mostrar um site para você, pessoal, para você dar uma olhada, ver as figuras e desenhar lá, Vamos abrir o site, só um pouquinho, geolog.com, acho que é isso. Vou abrir ele. Opa, escrevi errado. Não é esse aqui, Agora vai. Pessoal, o que tem aqui? É um site ligado à geologia, em geolog.com. E aqui eu vou dar uma olhada nas rochas. Tem rochas aqui, o rocks. Vamos dar uma olhada no que ele mostra. Aqui ele mostra rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Olha no exercício o que ele está pedindo aqui. Ele quer que eu desenhe a rocha a granito e depois a riolito. Para você desenhar, eu aconselho, pessoal, achar o granito aqui. Vamos achar o granito. Ele está em inglês, mas é tranquilo, é muito parecido.
Então aqui eu tenho o granito, posso ver a olivina, posso ver... não está muito bom isso daqui, não está muito legal não, pessoal. Não foi uma boa pegar essa foto. Geralmente são boas as fotos daqui, mas eu vou colocar no Google, ó, granito, ver uma foto do granito. É isso que eu queria, ó. Aqui tá granito. Vamos abrir isso daqui. Ó, então o que eu tenho aqui nessa foto de granito? Eu tenho essa parte escura. O que é escura? Olivina. Essa parte branca aqui, pessoal, é quartzo, é sílica. E essa parte amarelada aqui tem feldspato, além de ter outras variedades de minerais, mas não pode esquecer que o granito tem biotita, que é uma mica, que é a parte escura, tem o quartzo, que é a parte branca, e também tem feldspato. Esses três você não pode esquecer. Qual a outra que ele pede para mim fazer? O riolito. Se eu quiser, eu posso vir no Google também digitar riolito. Vamos lá. Pegar esse que eu mostrei na aula. Vou ver se fica grande. Não sei. Ó, isso aqui provavelmente é o chamado riolito vesicular. Aqui eu tenho um gabarito mostrando que daqui a aqui é 3 centímetros, tá? Então aqui é meio, 1,5, 2, 2,5, 3. Isso aqui mostra para mim, para ter uma noção do tamanho. Eu posso ver vesículas aqui. O que são essas vesículas? Representado por buraquinhos aqui. Seguinte, o riolito é uma rocha extrusiva. E o que acontece? Tem que sair o gás por algum lugar. É por esses buracos que saem. Aqui fala um pouco sobre o riolito, né? Fala que ela é rica em sílica. Sobre o que tem plagioclástico, feldspato e outras coisas. Tem que lembrar da biotita, isso é necessário lembrar, sempre tem que lembrar que ela tem quartzo e feldspato. Além disso, tem outros minerais aqui, tá? Vamos ver qual mais que foi pedido. Tipo de rocha: granito intrusiva ou extrusiva? É uma rocha intrusiva, também chamada de plutônica. Textura fanerítica. Tipo de rocha: riolito extrusiva. Textura afanítica. O que é fanerítica? O que é afanítica? Fanerítica, você vê grãos a olho nu. Afanítica, você não consegue ver esses grãos a olho nu. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício também, pessoal, para o gabbro e para o basalto. Pessoal, amanhã eu vou fazer a videoaula de amanhã, onde a gente vai começar um pouco da prática. A gente vai ter bastante prática amanhã, mas depois a gente vai falar da cristalização do magma, para entrar de vez nessas rochas aqui. A gente está falando algumas rochas ígneas, mas a gente tem que entender o magma um pouquinho melhor para entender também essa série de Bowie, tá? Essa série de Bowie é bem importante, porque ele vai mostrar como as rochas se cristalizam, como quando o magma está resfriando, qual é a ordem disso. Então, aguardo vocês na próxima aula.